convidar você, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. E depois disso os exércitos dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Eu quero que você guarde muito o verso 1, que ele diz assim: e depois disso, isso aqui é muito importante nós entendermos. Mensageiros então informaram a Josafá: um exército enorme vem de Edom, além do mar morto, contra o rei. Já está inclusive em Hazazon Tamar, isto é, em Eugedi. Josafá então ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum para todo o povo de Judá, e os habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs de pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, somente o Senhor é o Deus que está nos céus, é o Senhor que governa todos os reinos da terra. O Senhor é forte, poderoso, ninguém pode resistir a ti. Alguém pode dar um glória a Deus por essas declarações? Ó nosso Deus, acaso não expulsou os habitantes dessa terra quando Israel teu povo chegou? Não deu esta terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao seu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos na tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e o Senhor ouvirá e nos salvará. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon. Agora vê, Senhor, o que fazem os exércitos de Moabe, do monte Seir. Tu não permitiste que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar da nossa terra, que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Verso 13: enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio. Diga: ele vem. Ah, meu irmão, quando você clama, ele vem, amém, queridos? Diz: o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Eliel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escutem, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha agora não é mais sua, mas é de Deus. Você pode fechar seus olhos, você pode curvar a sua cabeça e pedir que Deus ministre o seu coração. Obrigado, Deus, por esse tempo que nós podemos cultuar, adorar, engrandecer o seu nome. Obrigado, Senhor, porque aqui neste lugar podemos reconhecer a sua autoridade, o seu governo. Obrigado, Jesus, porque aqui podemos nos prostrar em liberdade diante do Senhor. E hoje, Deus, eu peço que essa palavra que já foi liberada do seu coração, ela venha ministrar a vida dos teus filhos e filhas ao nível de sermos impactados, conduzidos, instruídos, dirigidos, se necessário for confrontados, mas que possamos viver a verdade da tua palavra. Que nada roube o nosso foco, que nada tire a nossa atenção, pelo contrário, que nós possamos nos render ao Senhor. É a minha oração em o nome de Jesus. E aquele que concorda, diga. Essa palavra, Evanderson, ela veio como uma resposta de Deus para a minha vida, principalmente quando eu chego nesse ponto aqui do último verso que diz: essa batalha não é mais sua, mas ela agora é de Deus. E eu saí daqui, quando eu terminei de ler essa parte do texto, Marcos, eu fiquei extremamente empolgado, doido para entregar as lutas, as dificuldades, os problemas na mão do Senhor. É você que está aí, Juliano, lá atrás, é? Ei, te amo, lindão. Eu doido para entregar os problemas ao Senhor, as tempestades, as guerras diante do Senhor, dizendo: já não vou mais lutar, é Ele que vai lutar. E então o Espírito Santo me levou a ler o texto novamente. E quando Deus me leva a ler o texto novamente, eu entendi que não ia ser tão fácil como eu estava achando. E já no verso 1, a extensão começou: e depois disso. Eu falei: opa, tem uma revelação aqui.
Para a gente poder viver o verso 15, nós temos que viver primeiro o verso 1. Ou seja, para que Deus venha tomar as nossas batalhas para serem dele, Guilherme, para que nós possamos ter a intervenção do Senhor, e já vou adiantar que o final dessa história é que Josafá, ele vai para a guerra sem espada. Ao invés dele colocar os guerreiros na frente, ele coloca a banda, ele coloca os músicos. E não é porque ele queria matar os músicos não, viu, Jefinho? Não era porque ele queria acabar com a banda não. Ele coloca os músicos por quê? Porque Deus falou: você não vai para a guerra para lutar, você vai para adorar. E só adora quem está feliz, amém, queridos? Pastor, mas eu estou passando por batalha, tem que estar feliz? Então louve, todo tempo louve. Está chorando, louve, parafraseando Cassiane. Então o negócio é esse. E ele vai para essa batalha com os músicos à frente. A Bíblia diz que eles não guerreiam. Enquanto eles estão adorando o Senhor vem com a intervenção e ele derrota todos os exércitos dos 3 reinos que vinham contra Josafá. Dá uma glória a Deus por isso. Porém, para nós vivermos, Henrique, essa vitória, essa intervenção sobrenatural, onde Deus vai lutar a nossa batalha, onde Ele vai agir em nossa causa, uma coisa eu e você precisamos entender: algo precisou ser feito. E depois disso, então eu comecei a folhear a Bíblia algumas páginas antes, para entender o que Josafá fez para que ele vivesse, para que ele fosse alcançado por essa manifestação sobrenatural e essa vitória que Deus deu a ele. E eu quero então trilhar com você alguns versos da história de Josafá, para nós entendermos o que ele fez, para depois disso ele ter a intervenção. Então vai comigo no capítulo 17 de 2 Crônicas, o verso 3. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu fazer um rápido resumo da história de Josafá. Josafá, ele começou a reinar com 35 anos de idade. Ele reinou 25 anos, o reino do sul, o reino de Judá. Ou seja, depois que o povo de Israel já tinha sido dividido em 2 nações, 10 tribos para um lado, 2 tribos para a outra, ele assume então o governo da tribo do reino de Judá, o chamado reino do sul. Ele vem substituir o seu pai, chamado Asa. E Asa foi um rei que teve um certo poder. Asa foi um rei que ele teve um certo sucesso. Mas o que mais marcou a vida de Asa foi que ele andou totalmente contra os caminhos do Senhor. Asa foi um rei de Judá, do povo de Deus, mas idólatra, desobediente, rebelde aos princípios. Asa não só se afasta de Deus, como ele leva todo o povo a se afastar do Senhor, toda a nação. Ele não só afasta toda a nação, como ele constrói nos montes, Janaína, postes ídolos. Ele constrói altares a Baal e aos Balaíns, aos deuses pagãos. E ele desvia a fé do povo, a crença do povo do Senhor de Israel. E quando Josafá assume o governo no lugar do seu pai, ele encontra todo este processo, Ana, de um afastamento do povo de Deus, toda uma idolatria, toda uma incredulidade. Então, quando nós olhamos o texto, a história de Josafá sendo pastora Neia, vivendo a intervenção de Deus sobre a sua guerra, sobre a sua batalha, da qual ele não tinha condições de vencer, porque eram 3 povos, eram 3 exércitos contra o seu exército. Eu quero que você entenda que ele teve algumas ações, algumas escolhas que foram feitas para que ele pudesse alcançar isso. O verso 3 do capítulo 17 diz assim: o Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos do seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou a Deus e obedeceu os seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso o Senhor estabeleceu controle de Josafá sobre todo o reino de Judá, e todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou um homem muito rico e muito respeitado. Então nós vemos Josafá, ele tendo uma vitória sobrenatural, como eu resumi aqui o final dessa história. Mas como, ou o que ele precisou fazer, Moacir, para que ele pudesse alcançar essa vitória, e trazendo uma lição para nós? Qual seria a primeira lição do depois disso, para que possamos ter a intervenção de Deus e a batalha não ser mais nossa, creio, e ser de Deus? A primeira escolha que Josafá fez foi quebrar as pontes com os pecados dos seus pais. A primeira escolha que Josafá fez assim que ele assumiu o governo
assim que ele assume o reino, assim que a coroa é colocada sobre a sua cabeça, é olhar para a história do seu pai Asa, olhar, Eloir, os erros que o seu pai cometeu, olhar as consequências que o seu pai viveu, e ele disse: eu não vou seguir este caminho, eu vou trilhar um caminho diferente. Sabe o que ele faz, Rafael? Ele sobe os montes de Judá, e a Bíblia diz que ele destrói todos os postes ídolos e os altares dos deuses pagãos que o seu pai tinha levantado. Ele elimina a idolatria que estava no meio do povo, e ele diz: eu não vou viver os erros que eles viveram, para não viver as consequências que eles viveram. Quem está aí ainda, diga amém. Pastor, qual que é a primeira lição? Se eu e você, Erickson, queremos romper e queremos ver as nossas batalhas sendo conduzidas por Deus e vencidas por Deus, está na hora de nós quebrarmos as pontes dos erros dos nossos pais. Você está entendendo? Sabe qual que é o erro que muitos estão cometendo? Ele sabe dos erros que o pai fez, os pecados que a família cometeu, as escolhas erradas que os seus antepassados cometeram. Ele avalia as consequências, Gabriel, que os seus pais, que os seus antepassados, que os seus avós viveram, e quando ele vai fazer as suas escolhas, ele anda no mesmo caminho. Pastor, me dá um exemplo prático. A pessoa, por favor, eu não estou aqui julgando ninguém, eu quero que você entenda apenas o princípio. A pessoa viu que o vício do álcool para o seu avô foi destrutivo, morreu de cirrose. Ele viu que o vício do álcool foi repetido pelo seu pai, e o seu pai perdeu o casamento, destruiu a família. E ele, vendo todas essas consequências destrutivas de morte, de destruição de família, chega uma hora quando ele vai fazer a sua escolha, o que ele escolhe? O vício. Ele fala: eu não bebo, mas ele vai para o crack. Eu não bebo igual meu avô bebia, mas ele vai para a maconha, ele vai para a cocaína, ele vai para a pornografia, que é vício também. Eu pergunto: será que não aprendeu nada com a história dos seus pais? Será que não aprendeu nada com os erros e as falhas do passado das nossas famílias? Uma coisa, Lorival, são os nossos pais abrirem um caminho, e às vezes esse caminho é um caminho que vai levar à destruição. Outra coisa é nós escolhermos seguir o mesmo caminho deles. Pastor, mas nós ouvimos tanto falar sobre maldição hereditária, e tem coisas que eu estou vivendo que é a maldição da minha família. Ei, existe maldição hereditária? Sim, existe. Uma perseguição de espíritos malignos sobre as famílias? Existe. E eu posso provar para vocês de Gênesis, Apocalipse que existe. Existe sim. Porém, você não precisa viver a herança. Por quê? Porque dentro de uma avaliação, de um processo de libertação, 30% de uma maldição hereditária é a escolha, é a herança, perdão. 70% é a escolha. Quem está entendendo, diga amém. Uma coisa são os seus pais, os seus avós, seus bisavós terem aberto um caminho de maldição. Uma coisa é eles terem aberto uma vida de imoralidade, uma vida de adultério, uma vida de ocultismo, eles abrirem o caminho. Outra coisa é você trilhar esse caminho. 70% é escolha, só 30% é herança. Eu pergunto, 70 é maior ou menor do que 30? Tem muita gente que, mesmo entendendo que são escolhas, ele faz a mesma escolha. A mulher viu a mãe, que era uma mulher rude, uma mulher de palavras duras, uma mulher mandona, perdeu o casamento, fica amargurada porque perdeu o casamento, e quando ela casa, ela segue os mesmos passos da mãe rude, os mesmos passos autoritários de Jezabel, tentando roubar uma autoridade que não é sua. Ih, Jesus, vou tomar uma água que eu acho que deu ruim. Se viu, filha, que sua mãe, que sua avó, que a sua bisavó, ela viveu um caminho de dor, elas viveram caminhos de dor, por que você está escolhendo seguir o mesmo caminho? Se viu lá no passado o avô, cara violento, agressivo, que não levava desaforo para casa, um dia entrou numa briga, tomou um tiro, morreu cedo. Viu que o pai seguiu o mesmo caminho e vivia apanhando nos botecos, porque escolhe ser irado, descontrolado no trânsito, onde vai. Você está entendendo?
São pessoas que olham os montes de Asa, veem os postes ídolos e não derrubam. Eles não quebram as pontes. Sabe o que fez com que Josafá, ele alcançasse o favor de Deus de tal forma que Deus diz: filho, não se preocupa que essa batalha não é tua, mas agora é minha? É que Josafá, ele quebrou as pontes dos pecados dos seus pais. Quem está aí pode dizer um amém? Quais foram os erros que a sua família cometeu? Quais foram os caminhos errados que eles trilharam? Dá tempo, ainda dá tempo de você mudar a sua jornada. É mais forte do que eu, você tem livre-arbítrio. O pecado só vai ser mais forte quando você se render a ele. Se você se posicionar, você vai vencer. Posso ouvir um amém? São suas escolhas. Se você viu que o adultério do seu avô, que o adultério do seu pai trouxe destruição, miséria, fracasso, vergonha, por que você ainda insiste em deixar, em flertar com a imoralidade? Sabe qual é o principal tolo? É aquele que está vendo para onde o caminho vai levar e acha que vai ter um resultado diferente. Asa, ele sobe, Ana, e ele destrói todos os postes ídolos, e ele fala: aqui não. Hoje eu quero desafiar você: suba os montes da sua história e quebre as pontes com o passado da sua família. Vamos para frente, meu horário está andando. Vai comigo agora em 2 Crônicas 17, ainda agora no verso 7. Segunda lição: para que Josafá tivesse, Jean, a manifestação do favor de Deus de tal forma, Evanderson, que não precisava mais ele lutar, Samuel, mas agora Deus lutaria as suas batalhas. Diz assim: no 3º ano do reinado de Josafá, ele enviou oficiais a Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaias, para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaias, Netanias, Zebadias. Olha, você tem uma irmã grávida aqui e está pensando em qual nome dá. Olha só, Zebadia. Agora, por exemplo, se tiver um Zebadias aqui, vai ficar chateado comigo, né? É que é diferente. Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi e Adonias, e os sacerdotes Elisma e Georão. Eles levaram consigo cópias da lei, do livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá e ensinaram o povo. Então, depois que ele fez isso, olha a resposta: o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos de Judá, de modo que nenhum deles declarou guerra contra Josafá. Sabe qual foi a segunda escolha de Josafá? Ele falou: na minha casa vai ter palavra de Deus, no meu governo vai ter palavra de Deus, no meu reino vai ter palavra de Deus. E ele não declarou isso só e fez uns panfletinhos e soltou pela cidade, não. Ele levantou um grupo de sacerdotes, escribas, ensinadores da palavra, Dani. E a Bíblia diz que ele prepara, ele treina, ele capacita e envia esses homens a todas as cidades e vilarejos com o propósito de montar o quê? Escolas de teologia. Ele começa a levantar escolas para que Deus viesse ministrar o coração. Por que ele faz isso? Porque a palavra do Senhor diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Karine, tem muita gente perecendo no casamento, muita gente perecendo na vida profissional, perecendo na vida financeira, perecendo nas suas emoções. Por quê? Porque não tem relacionamento com a palavra. Ele diz para ele mesmo, conjectura minha, Jéssica: eu não vou fracassar como meu pai fracassou, eu não vou desviar o povo como meu pai desviou, eu não vou me desviar como meu pai me desviou. Ele falou: para não me desviar, o que eu preciso da palavra. O que o salmista declara? Lâmpada para os meus pés é a tua. Ele trouxe luz para o reino. Tem gente que quer ver Deus lutando as suas guerras, mas ele não abre a Bíblia dentro de casa. Ele quer ver Deus lutando as suas batalhas, mas ele não conhece a palavra do seu Criador. E se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece Deus. Desculpa a minha sinceridade. Por que você conhece a voz? Porque você tem intimidade com essa pessoa. Quem entende, diga amém.
quem não tem intimidade com a palavra não conhece a voz de Deus. Ele falou: eu quero ser bem sucedido, eu quero ter o favor de Deus sobre a minha vida. Ele falou: então eu vou trazer a palavra para o meu governo, eu vou trazer a palavra para o meu palácio, eu vou trazer a palavra para o meu reino, eu vou trazer a palavra para o meu povo. Sabe por quê, amados? Mas coloque amor nas minhas palavras. Sabe por quê? Muitos pais estão sofrendo com os seus filhos que se afastaram de Deus e rejeitam a casa de Deus, porque quando você teve a oportunidade de estabelecer a palavra de Deus na sua casa, você deixou entrar Netflix, você deixou entrar novela, você deixou entrar o YouTube, você deixou entrar os joguinhos, você deixou entrar tudo menos a palavra. Se você não mostrar o caminho que ele deve andar, ele não vai saber qual é o caminho. Por que nós começamos há 2 semanas Minha Casa de Paz? Que é uma célula familiar. Você não vai trazer vizinho, você vai trazer a sua família, reunir pelo menos 30 minutos por semana. Olha o que é isso, 30 minutos por semana. Você vai reunir a esposa, se tiver filhos, os filhos, se os pais morarem perto, os pais. Por que você vai trazer eles para dentro da sua casa? Não adianta você ficar chamando vizinho, querendo ganhar vizinho, se você não ganhou nem a sua casa. Não adianta você rejeitar, não priorizar, não aplicar o princípio e achar que Deus vai lutar as tuas batalhas. Não adianta. Ou você escolhe andar com Deus, ou andar longe dele, não vai viver o favor dele. Então nós olhamos Josafá subindo os montes, derrubando os altares do seu pai. Depois nós vemos ele levantando um exército de escribas, de professores, de mestres, e levando esse povo para as cidades para ensinar, estabelecendo escolas, treinamentos. Por isso que eu acredito muito em escola na igreja, treinamento na igreja. Ele faz isso como um estilo de vida para o povo judeu. Então depois que ele toma essas 2 decisões, o verso 1 diz: e depois disto. Pastor, como é que Deus luta as minhas batalhas? Quando você faz as escolhas certas. Traga a palavra de Deus. O que Josafá faz? Ele faz uma reforma. E qual foi o resultado dessa reforma espiritual que ele traz sobre todo o reino de Judá, começando pela sua casa? Vai comigo no verso 10. Depois que ele estabelece esse tempo, Ronaldo, de estruturação, de reforma espiritual para o reino, diz assim: então o temor do Senhor caiu sobre os seus vizinhos. Em uma outra versão diz que veio um pavor de Deus sobre eles, sobre todos os povos vizinhos, e de modo que nenhum deles declarou guerra contra Judá. Pelo contrário, alguns filisteus, eram príncipes de cidades dos filisteus, trouxeram até presentes de prata como tributo. Olha para mim aqui, quem eram os filisteus? Os principais inimigos de Israel. No tempo de Davi, de Saul, foram os que mais guerrearam contra Israel. A Bíblia diz que os principais inimigos trouxeram presentes. Pastor, então quer dizer que aquele vizinho, pastor, que fica me provocando, ele vai até trazer presente? Meu irmão, eu estou dizendo que o inferno não se levanta contra você. E se o vizinho está sendo usado pelo inferno, vai parar. Dá um amém por isso. É isso. Os árabes, quem eram os árabes? Outros inimigos que até hoje são inimigos de Israel. Trouxeram 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades que serviram como centros de armazenamento de toda a terra de Judá. Porque quando você estabelece a palavra de Deus na sua casa, na sua família, como estilo de vida, a palavra de Deus vai te trazer segurança. Diz ele, estabeleceu fortaleza. Você quer ser guardado? Traz a palavra, meu irmão. Não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, é viver o Salmo 91. Terceira lição que eu aprendo com essa passagem, vai ao verso 13 do capítulo 17, por favor. Então ele guardou muitos suprimentos nas cidades de Judá e colocou em Jerusalém um exército de guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá havia 300.000 soldados organizados em grupos de 1.000 sobre o comando de Adna. Terceira lição que eu aprendo com essa história: se eu quero ver Deus lutando as minhas batalhas, Eli, eu preciso, nessa terceira lição são 2 escolhas. Primeiro, eu preciso ser um bom gestor de recursos. A Bíblia diz: e ele guardou mantimentos.
suprimentos. Ele não esbanjou. Sabe por quê, Antônio? Tem muita gente hoje fracassando na família porque ele não soube administrar as finanças. Quem tem problema com dinheiro tem problema na alma, nas emoções, tem problema no casamento, tem problema com filhos. Infelizmente, o problema financeiro rouba a paz. Rouba ou não rouba, gente? Rouba. E por que alguns Alain estão passando por problemas financeiros? Não são todos, mas alguns é por má gestão. Ele vive como se não houvesse amanhã. Ele vive como se não houvesse amanhã. Se ele tem dinheiro no bolso, ele para e fala: quanto deu? A janta, 500. Pei! E aí quando não tem? Arroz e feijão, pim. Quando não tem, é pim. Não tem gestão. Ei, você não deve ser escravo do dinheiro, mas você tem que ser um bom gestor. Saber guardar. Por que ele guarda os suprimentos? Ele estava vivendo, Jefferson, um tempo de graça, sim ou não? Ele estava enriquecendo, sim ou não? Sim, pode falar sim, porque está aqui no texto, você acabou de ouvir. Pode falar sim. Ele estava vivendo o favor de Deus, sim ou não? Sim. Ele ficou rico segundo o texto, sim ou não? Sim. Mas ele falou: não vou esbanjar. Ele falou: vou guardar, vou ser organizado. Por quê? Porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos. Segunda escolha que ele fez, dentro desse ponto aqui, a Bíblia diz que ele colocou em Jerusalém um exército de guerreiros experientes. Ele levantou uma forma de proteção sobre o seu governo. Quando fala de guerreiros, de soldados, está falando de proteção. Quais são os elementos de proteção que você está trazendo para dentro da sua casa? Tem gente que está descobrindo sua esposa, seu marido, com amizades erradas, com imoralidade, com erros. Quando um homem escolhe viver a imoralidade, ele está descobrindo a sua esposa, para ela ser atacada pelo inferno. Quem está entendendo, diga amém. Quando você não tem tempo e não dá atenção para os seus filhos diariamente, você está desprotegendo eles. A Bíblia diz que Deus vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia. Todos os dias Deus descia conversar com Adão. Por quê? Porque o pai tem que estar com o filho todos os dias. Nós queremos ver nossa casa guardada, mas nós não estamos levantando um exército de guerreiros em volta deles. Protege sua casa. Deixa teu filho andar com qualquer pessoa, ouvir qualquer pessoa, ser influenciado por qualquer pessoa. Protege. Falei algumas semanas atrás, vou repetir. Pega o computador do seu filho, vai dar uma olhada no histórico dele, ver o que ele está acessando. Entra no Instagram dele, dela, vai ver quem ele está seguindo. Olha as mensagens do WhatsApp, do TikTok, dos direct da vida, para ver o que está acontecendo. Guarda a tua casa. Não adianta você se preocupar, entrar em angústia só depois que o inimigo entrar na cidade. Coloca o exército antes. Quem está aí ainda, diga amém. Exército protegendo. O cara falou: não vou ser pego de surpresa não. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa. Não deixe seus filhos, o seu casamento serem vulneráveis nas redes sociais. Não deixe seu casamento descoberto. Não deixe as influências atrapalharem aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Levanta os guerreiros. Quarta lição, capítulo 18, verso 1. Ele foi fazendo tudo certo, Alain, tudo certo. Mas infelizmente ele cometeu um erro, Wilson. E esse erro foi quase que fatal, Carlos, para ele. O capítulo 18, verso 1 fala, todos os textos que eu li para vocês falam de escolhas que ele fez. E ele faz várias escolhas corretas, mas ele toma uma escolha errada. Diz assim o texto: Josafá se tornou muito rico e respeitado, porém se aliou a Acabe, por meio do casamento do seu filho com a filha de Acabe. Quem era Acabe? Acabe era um endemoniado. Já vou adiantar. Acabe era o rei de Israel, da nação irmã de Judá. Mas Acabe, irmão, tudo que tinha de ruim na vida de um homem estava na vida de Acabe. Já começa pela mulher que ele escolheu, Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal. Acabe é aquele que entra em batalha lá com Elias. Lembra da história? Um homem ruim, meu irmão, um homem palerma, cara tolo, um cara passivo, dependendo das direções da mulher. O cara estava fazendo tudo errado. E o que Josafá faz? Uma aliança com ele.
O cara estava indo tudo bem, mas faz uma aliança com ele. Continua no verso. Alguns anos depois foi a Samaria visitar Acabe, e Acabe ofereceu a ele e seus oficiais um enorme banquete. Olha os presentes do Satanás. Um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá. Ei, tem pessoas que você não deveria estar fazendo aliança, tem pessoas que você não deveria estar andando junto, mas você está sendo manipulado pelos presentes. Não estou dizendo que é errado dar presente, não, pelo contrário, é uma bênção. Posso ouvir um amém? Receber, melhor ainda. Mas cuidado quem está te manipulando. A Bíblia diz: por causa do grande banquete, da grande festa, do grande presente, Raquel, Josafá foi persuadido a unir forças com ele para recuperar uma cidade chamada Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, então perguntou a Josafá, rei de Judá: você irá comigo à guerra? E Josafá respondeu: claro que sim, você e eu somos como um. Ei, com quem que você está fazendo aliança? Josafá respondeu: claro que sim, somos um só. Aqui foi o erro dele. Fez aliança com quem não deveria e entrou em guerras que não eram dele. Infelizmente tem gente sofrendo hoje, Elaine, situações desconfortáveis, destrutivas, porque entrou numa guerra que não era dele, entrou numa batalha que não era dele, assumiu uma situação que não era dele. Por causa desse erro dele, nós vamos para o capítulo 20, verso 1. E depois disso, diz o texto: os exércitos moabitas e amonitas e alguns meunitas declararam guerra contra Josafá. Agora, eu quero que você deixe essa parte marcada na sua Bíblia e volta no capítulo 17 comigo, no verso 10. Volta no capítulo 17, no verso 10. Diz assim: então o temor do Senhor, o pavor do Senhor caiu sobre os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra contra Josafá. Olha comigo, o verso 10 diz assim: então o temor do Senhor, o medo, o pavor caiu sobre os inimigos, e ninguém, Bruna, quis entrar em guerra contra Josafá. Por quê? Porque o cara estava fazendo tudo certinho, Elisiane. Mas chegou uma hora que ele fez aliança, o cara errado. Meu irmão, ele fez, só aqui que nós lemos aqui tem 3 acertos, tem mais uns 5 que eu posso achar aqui no texto. Ele estabeleceu justiça nas cidades, levantou juízes para trazer justiça sobre o povo. O cara trouxe justiça social, o cara trouxe provisão para os pobres. O cara tomou um monte de escolha certa, mas por causa de uma escolha errada. Qual foi? Uma enorme mancada que ele deu. Qual é a enorme mancada que ele deu? Aliança errada. Por causa de uma aliança errada. O verso agora vai para mim. Depois disso, verso 1 do capítulo 20. Verso 1 do capítulo 20 diz: e depois disso, os inimigos se levantaram. Quando você está com o princípio estabelecido, você não precisa gritar para o inimigo ter medo. Deus abaixa a crista do inimigo. Quem está aí, diga amém. Agora, quando você quebra o princípio, depois disso, eles te alcançam. Os inimigos chegaram. Quem está aí, diga amém. Eles chegaram. Pastor, mas o cara faz tudo certo e um erro arrebenta ele. Meu irmão, entenda, não é um castigo de Deus, é uma consequência do erro. Você está andando, trilhando breque, trilhando o caminho de retidão, você dá uma desviada, uma escorregada, o inferno pega e não escorrega. É o que a gente diz no contrapé. Depois disso os inimigos se levantaram. Agora aqui nós vemos no verso 10: os inimigos tiveram medo. Quando você está trilhando o caminho correto, quem tem medo é o inferno. Mas quando você vacila, quem vai ter medo vai ser você. E especificamente, eu tenho que focar nisso. Cuidado com as suas alianças. Cuidado com as guerras que você está lutando que não são suas. Obrigado, pastor. Obrigado, meu amigo. Desculpa. Quando Josafá viu os inimigos se levantando, ele tinha 2 opções, pastora Neia. Ou ele abandonava tudo, pastora Mari, entrava em desespero, ou ele fazia o que ele fez. Verso 4 do capítulo 20. Aliás, verso 3. Então Josafá ficou amedrontado com esta notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum sobre toda Judá. Quando ele vê o inimigo se levantando, o que ele faz? Ele busca orientação de Deus e proclama um
jejum. Ele chamou todo o povo: vem para cá, todo mundo vem, reúne. E o povo reuniu. De todas as cidades, a Bíblia diz que homens, mulheres, crianças de colo, todos os seus filhos se reuniram em Jerusalém. E Josafá estabelece um jejum. O que é o jejum? Matar a carne. O que é jejum? Você se render a Deus. O que é jejum? Não é ficar sem comer, é você dizer: Deus, o Senhor é mais importante do que aquilo que me dá prazer. Endorfina, comida endorfina. Ele diz: o Senhor é mais importante, eu abro mão pelo Senhor. Quem está aí, diga amém. Aí eu não preciso fazer jejum. Você não precisa, não é obrigatório. Mas a Bíblia diz que Jesus declara: quando um homem traz o filho endemoniado e os discípulos não podem expulsar, ele disse: essa casta de demônios só se expulsa em jejum e... Meu irmão, o inimigo só cai quando você está em Deus. Porque quando a carne morre, o espírito ouve Deus. Posso ouvir um amém? Continua o texto. E Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Jerusalém, em frente ao pátio do templo do Senhor, e orou. Além do jejum, ele ora. Porque se você só fica sem comer e não ora, não é jejum, é dieta. E aí nós vamos para o verso 13. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com as suas crianças de colo, esposas e seus filhos. Sabe o que é todos diante do Senhor? Eles estavam todos em jejum, Samara. Estava todo mundo em jejum. Pastor, eu preciso de uma resposta de Deus, pastor. Eu preciso de uma porta que se abra, eu preciso de um negócio que aconteça. Pastor, o emprego tem que vir, não está chegando. Pastor, eu preciso... Ei, para a sua vida e vai jejuar e vai orar. Busque a orientação de Deus. Porque quando na batalha que ele não sabia o que fazer, ele foi para o jejum, verso 14, o Espírito do Senhor veio.